do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, a lição de juvenis de 15 a 17 anos. A CPAD é a editora e livraria do povo de Deus. Em todo o território nacional você encontra uma CPAD, para você comprar livros, revistas, bíblias, comentários bíblicos, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. A nova loja aqui em São Paulo está na Rua João Tobias 360, bem pertinho da estação Belém do metrô e bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Então, ali na CPAD, você procura o pastor Jefferson, a Berenice, o Moisés, toda a equipe, eles vão te receber com muito carinho. Também no térreo da Assembleia de Deus do Belenzinho tem a livraria da associação. Ali você procura o pastor Silas, o Alex, eles vão te atender com muito respeito e carinho, e ali você compra sua Bíblia, sua harpa, seus materiais evangélicos para o crescimento espiritual. Você, professor e aluno, precisa ter bons materiais para estudo. E também a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo, nosso parceiro, direto aqui do canal. A Provix, a livraria online, você também compra seus materiais online e recebe aí no aconchego da sua casa. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula, deixa aqui embaixo o seu comentário, sua crítica construtiva é muito importante. Lembrando que o comentarista desta lição de juvenis é o pastor Paulo Henrique Rodrigues da Silva, tá? Ele que está comentando essa revista. Já tivemos uma panorâmica aí, né, na primeira lição. Se você perdeu, vai até lá, assiste essa aula. Se você quer contribuir com um Pix para ajudar o nosso canal, aqui embaixo tem o número do celular, é 11 98 15 6905. Você pode fazer a sua contribuição e, se quiser ser nosso patrocinador, entra lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, albrunol@yahoo.com.br. Quero agradecer pastor Reginaldo Aparecida Amaral por nos ceder esse espaço provisório para o nosso estúdio. Que Deus abençoe o irmão Reginaldo, sua esposa, sua família e dê muita saúde. Vamos lá, lição 2, 14 de julho de 2024. A visão do Cristo vitorioso. O texto de leitura, Apocalipse 1, 17 e 18. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que fui morto, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então veja que o nosso Jesus, ele é vitorioso. A leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse 1, do 19 ao 18. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito e no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais
um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. E você diz glória a Deus, né? Os objetivos desta lição: primeiro, entender o propósito da encarnação de Jesus. Segundo, compreender a ressurreição e a ascensão de Cristo, né, ele subir para o céu. E terceiro objetivo, explicar como se dará a segunda vinda do Senhor. Ele começa dizendo: o Apocalipse não é apenas uma coletânea de fatos que hão de acontecer no fim da história, não é só isso, mas é também o quê? A revelação do Cristo vitorioso, manifestado em glória. Então, essa descrição do nosso Cristo vitorioso, ele venceu a morte e ele voltou a reinar no céu. Então, ao descrever as palavras do Altíssimo, João narra que se virou para ver quem falava com ele. Então, ele viu o Senhor em toda a sua magnificência, com características difíceis até de imaginar. A mente humana não é capaz de absorver, talvez de descrever ou compreender em face da nossa limitação humana. Já falamos um pouquinho na primeira aula sobre isso, né? O ser humano, por isso que o livro do Apocalipse é feito de simbologias, de números, né? De descrições, visões, porque para a mente humana é difícil absorver o que está lá na eternidade. Cristo é encarnado. Vamos entender a encarnação. A vinda de seu Filho unigênito, encarnado, foi o método usado por Deus para manifestar o seu amor por nós. Então, Cristo ele veio em forma humana. Encarnação significa o ato de ser feito carne, de se tornar um ser humano, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Jesus, em um ato de obediência ao Pai, houve um consenso entre os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus humilhou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. Está lá em Filipenses 2, de 6 ao 8. Ou seja, ele deixou a sua glória e veio a esta terra como ser humano. A encarnação de Cristo ela foi anunciada pelo profeta Isaías, Isaías 7,14, Isaías 9,6. Então, Deus já tinha usado o seu servo Isaías para avisar que isso iria acontecer. O Emanuel habitaria entre os homens e se manifestaria a eles, ou seja, Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco, Deus entre nós. Tá? Ele encarnaria e estaria aqui em nosso meio. O nascimento virginal, é lógico, eu não estou lendo as referências para dar uma acelerada, mas você, aluno e professor da IBD, vocês com certeza vão ler as referências, né?
crer no nascimento virginal de Jesus, na sua humanidade, tal como anunciado lá pelo profeta messiânico Isaías, é essencial para a fé cristã, para a compreensão do plano de salvação. Se Jesus tivesse nascido de uma relação entre um homem e uma mulher, não teria como surtir efeito a salvação. Tá? Jesus, ele nasceu de uma virgem, ele foi gerado pelo Espírito Santo, conforme os textos aí de Mateus 1, 18 a 25, Lucas 2, versículo 11, do versículo 29 ao 32. Então, o seu nascimento, o nascimento de Jesus, é o resultado do agir sobrenatural do Espírito Santo sobre a jovem Maria. Então, foi uma confluência aí do Espírito Santo com Maria. O Espírito Santo gerou Maria, gerou dentro do ventre de Maria uma criança, que é o Messias. Como centenas de anos antes foi profetizado, uma virgem gestou, ela engravidou e deu à luz ao nosso Salvador, Jesus de Nazaré. Então, é o nascimento virginal. Como ser humano, Jesus cresceu e se desenvolveu naturalmente, ou seja, ele viveu a sua humanidade, ele viveu como ser humano. Demonstrou toda a sua humanidade, conforme os relatos dos evangelhos, e como a gente sabe isso, ele sentiu fome, Mateus 4:2, ele teve sede, ele teve cansaço, ele chorou quando Lázaro, seu amigo, morreu, ele se angustiou, porque ele sabia da sua missão, ele sofreu, ele se entristeceu profundamente, quando ele viu que a humanidade não o reconhecia, não o aceitava. Ele se sentiu desamparado por Deus lá na cruz, ele achou que o Pai o havia abandonado. Ele experimentou inclusive a morte, lá em Marcos 15:37. Ele morreu. Então, ele, como ser humano, ele passou pela morte. Então, apesar de sua humanidade e de em tudo ter sido tentado, Jesus nunca pecou. Hebreus 4:15. Jesus nunca pecou, nem quando ele era criancinha. Tá? Ele é verdadeiramente Deus, tá em João 1:1, e declarou a sua deidade ou a sua divindade, ao revelar ser um só com o Pai, João 10:30. Então, ele mostrou que ele era Deus, tá? Em forma humana. Jesus é a expressa imagem do Deus invisível e o resplendor de sua glória. Colossenses 1:15, Hebreus 1:13. Então, como é que nós sabemos como é Deus? Olhando para Jesus. Tá? Jesus, ele é a imagem do Pai e do Espírito Santo, a imagem do Deus invisível, tá? E mostra a glória de Deus. Então, isso tudo é nos revelado em Jesus. Tá? Os objetivos da encarnação de Jesus. Por que Jesus teve que vir aqui como ser humano? Ele veio ao mundo para consumar o plano de salvação determinado pelo Pai. Lá, desde o Gênesis 3:15, naquela conversa de Deus com Eva, ele já falou do nascimento da semente da mulher. Tá? Então, ele vem revelando isso daí, plano de salvação. Em Jesus nós temos a vida eterna, 1 João 5:13, e não há salvação em nenhum outro. Tá? Atos 4:12, palavras de Pedro. Salvação é só em Jesus de Nazaré. Então, ele veio para consumar o plano da salvação. Por que Jesus veio? Qual o objetivo da sua encarnação? Cumprir a promessa de Deus a Davi, assentando-se em seu trono. Isso vai acontecer literalmente
no período milenar, quando Jesus vier para salvar Israel da destruição total no período da grande tribulação e vai inaugurar o seu reino milenar. Aí sim, ele vai sentar literalmente no trono de Davi. Ele é da linhagem de Davi. Outro objetivo da encarnação, por que Jesus veio? Ele veio exercer em seu ministério 3 ofícios. O primeiro de profeta, sacerdote e depois de rei. Tá? As referências aí. Então, Jesus, quando esteve aqui no seu ministério, ele exerceu esses ofícios. Ele era um profeta, ele era sacerdote, e agora é sacerdote eterno, e rei. Mas por que mais ele veio? Qual o objetivo de Jesus vir aqui? Tá? Manifestar o amor de Deus a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele veio manifestar o amor de Deus a toda a humanidade. E outro objetivo da encarnação de Jesus: desfazer as obras do diabo. O diabo, desde o Jardim do Éden, conseguiu derrubar Adão e Eva, e ele vem fazendo obras tenebrosas na terra. E Jesus veio para desfazer estas obras do diabo. A crença na encarnação de Cristo. Nós que temos o Espírito Santo, fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, nós cremos na encarnação de Cristo. Entendemos que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuou ativamente na vinda de Jesus ao mundo. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles decidiram e trabalharam para trazer Jesus aqui a este mundo. O Pai deu o seu único Filho por amor a nós, João 3, 16, 17. E o Espírito Santo operou poderosamente para que Maria concebesse o Filho de Deus, Lucas 1, 35. Portanto, quem não crê na encarnação de Cristo não tem o Espírito Santo e desconhece o plano de salvação. 1 João 4 e 2. Então veja a importância de se crer na encarnação de Cristo. Número 3, Cristo glorificado. Primeiro, a ressurreição de Jesus. Nós já vimos a encarnação, agora Jesus morreu, agora vamos ver a ressurreição. A visão do Cristo glorificado é a confirmação de que Jesus ressuscitou segundo as Escrituras. Paulo escreve isso lá em 1 aos Coríntios 15, do 3 ao 4. Jesus ressuscitou. A doutrina bíblica da ressurreição de Cristo, ela é fundamental, pois sem ela não haveria esperança de salvação e vida eterna. Se Jesus não ressuscitou, como diz Paulo, é vã a nossa fé. A gente está perdendo tempo. Se a gente não crê que ele ressuscitou, a gente está perdido. Tá? Os evangelhos, os 4 evangelhos, afirmam que Jesus ressuscitou. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João capítulo 20. Tá? Eles afirmam que Jesus voltou e nós cremos na Bíblia. Jesus Cristo testificou da sua morte, dizendo, então lá na visão de João, no Apocalipse, o próprio Jesus, ele testifica, ele diz, fui morto, mas eis aqui estou vivo, sou eu mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Então a ressurreição de Jesus, a ascensão aos céus, ou seja, a subida de Jesus para o céu, ele diz, pela palavra de Deus, sabemos que Jesus está no céu, junto ao Pai. Isso está aí em Marcos 16, 19. Lá em Atos 7, Estevão teve essa visão, Jesus ao lado do Pai. E ele diz, mas como é que isso aconteceu? Assim que Jesus ressuscitou,
ele passou 40 dias na terra falando a respeito do reino de Deus. Então Jesus ainda ficou aqui, Atos 1 e 3. E logo após foi elevado ao céu, à frente dos olhos dos discípulos. Atos 1 e 9, Lucas 24, 51. Então ele foi levado, acompanhado por 2 anjos ao céu. Durante o seu ministério terreno, Jesus contou aos seus discípulos sobre a sua ascensão, que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar e iria voltar para o céu. Para Maria Madalena ele também disse, porque ainda não subi para o meu Pai. João 20, 17. Jesus está em um lugar de honra e autoridade, João 17, 5. Ele está assentado à direita do trono de Deus, fazendo o quê? Como sumo sacerdote, o mediador entre Deus e os homens. Hebreus 1, 8, versículos 1 e 6. Então agora ele está exercendo o sacerdócio lá ao lado do Pai, intercedendo por nós seres humanos, tá? Bênçãos provenientes de sua ascensão, em que nós somos abençoados com a ida de Jesus para o céu. A primeira bênção é a certeza de sua salvação, tá? E a certeza da sua presença conosco todos os dias. Se ele está no céu, então ele está em qualquer lugar, porque ele é onipresente. Então nós temos a certeza de que ele está conosco em todo o tempo. Segunda bênção, essa promessa dele estar presente se cumpre através do Espírito Santo em nós, Espírito Santo dentro de nós e no meio da igreja. O Espírito Santo ele está tanto dentro de mim e de você, cristãos, como ele está dentro da igreja. A segunda bênção é a garantia de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Então, se ele está vivo, se ele ressuscitou, se ele está no céu, nós temos a certeza de que ele voltará para nos buscar. E agora, o número 3, a segunda vinda de Cristo, então. A visão do Cristo vitorioso. O livro está repleto de visões, já falamos bastante sobre isso. Dentre as mais importantes visões está a majestosa visão do Cristo vitorioso, conforme predito por ele e estudamos nesta lição. Então ele já tinha predito que ele era o Cristo e que ele estaria glorificado ao lado do Pai. Inspirado então pelo Espírito Santo, o apóstolo João apresenta 9 detalhes admiráveis acerca desta poderosa visão de Jesus. Vamos ver esses 9 detalhes aí que foi revelado. Primeiro detalhe, a voz de Jesus, como era, ele compara, a veste, o cinto de ouro, os cabelos brancos, os olhos flamejantes, os pés reluzentes, as mãos poderosas, a boca e o rosto, revelando a sua glória, revelando a glória de Cristo, Ele como Deus, Em absoluta majestade e poder, Jesus demonstra que tem o domínio sobre a igreja, tem o domínio sobre a humanidade e tem o domínio sobre a história, Com Cristo vitorioso e poderoso, ele está no domínio de todas as coisas. Como vimos, sobre ele repousa toda a autoridade nos céus e na terra, sobre ele repousa o ofício sacerdotal e profético, sobre ele repousa a verdade absoluta, sobre ele repousa a santidade, sobre ele repousa a onisciência. Agora ele volta a ser Deus, então ele tem os atributos que só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo tem. Sobre ele repousa a provisão,
assim como todo o poder para exercer juízo sobre os povos. Então ele agora tem poder. Segundo então João, relato de João, Cristo brilha mais que o sol. Olha que coisa tremenda. O brilho de Jesus é muito superior à sua obra criada, que é o sol, né? E isso é maravilhoso. Ele resplandece nas trevas e um dia nós o veremos face a face, né? 1 Coríntios 13 e 12. Nós encontraremos com Cristo e o veremos como ele é. Tá? Sua vinda gloriosa. Então, temos aí a visão do Cristo vitorioso. Agora vamos ver sua vinda, né? A volta de Jesus gloriosa. Jesus voltará. Esta é uma promessa gloriosa. Jesus voltará. Nunca duvide dela, ainda que alguns a julguem demorada. Muitas pessoas acham que está demorando, pois o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, vai pegar as pessoas desprevenidas. A Bíblia Sagrada cita inúmeras referências bíblicas sobre esse acontecimento, tamanha é a sua importância. O Senhor virá então para quê? Virá para buscar os que são dele, aqueles que o servirem ao longo desta vida, e virá para estabelecer o seu reino glorioso, o seu reino lá primeiro em Jerusalém, depois o reino eterno. Segundo as Escrituras, essa promessa, né, se cumprirá em duas etapas. Nós cremos assim. Primeiro, o arrebatamento da igreja vai acontecer de maneira invisível para o mundo, e o aparecimento triunfal de nosso Senhor. Então, a leitura escatológica da Bíblia, nós fazemos desta maneira. Primeiro, Jesus vem arrebatar a sua igreja de maneira invisível ao mundo, e depois ele volta ao final dos 7 anos da grande tribulação para livrar Israel do extermínio total e para implantar o seu reino milenial. Número 3, o arrebatamento. A igreja será levada às nuvens para encontrar com Jesus nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Segundo nos é revelado, precisamos vigiar, estarmos atentos, porque tal encontro será repentino. Ninguém sabe o dia nem a hora. Lá em Mateus 25:13, Jesus falou que ninguém sabe o dia nem a hora, não foi revelado. Sairemos desta terra de forma milagrosa e sobrenatural, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E aí ele está citando 1 Coríntios 15, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados para vivermos eternamente com Cristo. E aí ele conclui que nós estamos perto desse grande dia. Em breve estaremos com o nosso Deus. E aí ele coloca: os que guardarem a sua palavra, por ela também serão guardados no dia em que a grande aflição virá sobre o mundo. Então eu tenho que guardar a palavra para que a palavra me guarde na hora da luta, na hora da tentação. Ou seja, a igreja genuína, a igreja verdadeira, não participará do derramar da ira de Deus, não participará do período chamado de a grande tribulação, lá em Apocalipse capítulo 6, do 15 ao 17. Portanto, só nos resta a mim e a você amar a vinda do Senhor, desejar ardentemente que Cristo venha e nos enchermos de esperança a cada dia, que Deus renove a nossa esperança na vinda de Cristo. O aparecimento triunfal de Cristo. No final da grande tribulação, que são 7 anos, Jesus virá revelando o anticristo, a quem ele desfará pelo assopro da sua boca.
e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Isso está em 2 Tessalonicenses 2:8. Então, o retorno de Jesus será testemunhado em todo o globo terrestre, pois conforme nos garante o livro das Revelações, o Apocalipse, todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. Apocalipse 1:7. E Jesus não virá só, ele virá em uma nuvem com poder e grande glória, trazendo consigo todos os seus santos e milhares de anjos, tá? As referências aí, para dar a cada um segundo as suas obras. Ele virá socorrer, Zacarias 14, de 1-4, e restaurar Israel, Zacarias 12, de 7-10, bem como para destruir os inimigos de Deus, aniquilando todo o mal que há na face da terra. Aí são os capítulos 19 e 20 do livro do Apocalipse. Então aqui nós temos uma lição maravilhosa: o nascimento virginal, a encarnação, depois o Cristo glorificado e a segunda vinda de Cristo. Terminamos então a visão do Cristo vitorioso, a lição de juvenis de 15 a 17 anos, 14 de julho de 2024. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei. Deus abençoe o irmão Reginaldo Aparecida Amaral e juntamente com você e toda a sua família. Até a próxima, se Deus quiser.